Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia, quando você escutar esse vídeo. Compartilha essa semente do Senhor, seja um multiplicador da voz de Deus, do Evangelho, da linda palavra de Deus. Compartilha com seus amigos, parentes e dê a oportunidade de outras pessoas conhecerem um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, o Senhor de toda a terra, o único e verdadeiro Deus. Quero trazer uma breve reflexão nesse dia. Deus tem queimado meu coração por esses dias, me mostrando algo profundo dentro da palavra. Eu preciso compartilhar com você. Preste atenção na vida de Moisés. Tenho certeza que você conhece um pouco da história de Moisés. Moisés é levantado por Deus para ser o libertador de Israel. O povo hebreu estava escravizado e Deus o chama e fala para ele: Moisés, eu vou te levantar como um libertador de Israel, como a ferramenta nas minhas mãos. Olha que coisa linda e extraordinária, irmãos. Imagine você no lugar de Moisés, Deus chamando você pelo seu nome, Deus te capacitando, Deus te dando unção, poder. Mesmo Moisés sendo um homem falho como eu e você, Deus o chama, o capacita e quer usar de ferramenta. E usou de ferramenta para ser o libertador de Israel. Pense nisso. Imagine Moisés sendo usado por Deus mediante aquelas 10 pragas que Deus derramou sobre o Egito, sobre aquele Egito ímpio, o mundo ímpio ali, para libertar o povo, e o faraó teimando contra Deus, e Moisés sendo usado, sendo aquele canal do poder de Deus para que aquelas 10 pragas viessem assolar os egípcios. Um homem, um ser humano. Imagine quanto poder de Deus havia sobre a vida de Moisés. Mas como eu disse, era um ser humano como eu e você, falho, e Deus usando de ferramentas. Lembra quando Moisés tocou com o cajado no mar vermelho e o faraó perseguindo o povo, querendo pegar, querendo matar? E Deus dá ordem para Moisés: Moisés, toca com o cajado no mar, e o mar se abre. Você consegue imaginar isso no reino físico? O grande poder de Deus sobre a vida de Moisés. Quão grande ferramenta Moisés foi nas mãos do Senhor para abrir um trecho de mar, um longo trecho de mar. O mar se abriu. O mar se abriu. Que experiências fantásticas que Moisés, tanto Moisés quanto o povo naquela época, conseguiram ver com os próprios olhos, diante dos olhos deles. Moisés abrindo o mar vermelho. Imagine quando eles adentraram pelo deserto e Deus falou para Moisés para subir no monte Sinai, que Deus daria as tábuas dos 10 mandamentos a ele, e Moisés sobe e fica lá vários dias com Deus. Só ele, Deus, sabe o que aconteceu ali. Imagine Moisés lá com Deus em cima da montanha, e aquele poder sendo derramado, e enfim, e as tábuas com os 10 mandamentos são entregues para Moisés, escritos pelo poder de Deus, escritos pelo dedo de Deus. Não consigo imaginar isso, irmãos, mas são coisas inimagináveis, né? Mas o que eu quero enfatizar aqui: o grande poder de Deus, as experiências profundas que um homem como eu, como você, de carne e osso, tiveram com esse Deus vivo, com Deus das Sagradas Escrituras. E Deus não mudou, e Deus também quer nos dar experiências ainda hoje. Às vezes diferentes, outra geração, sabemos, mas Deus tem experiências para nós, sim. Deus quer nos levar num íntimo de relacionamento para vivermos esse poder, vivermos essas experiências na nossa geração. Lembra quando Moisés também várias vezes ele intercedeu a favor do povo? O povo teimoso, teimando com Deus, desobedecendo, saindo fora da rota de Deus, caindo em pecado, murmurando, reclamando, enfim, fazendo aquilo que Deus reprova. E vem Moisés, vai orar a Deus: Deus, tem misericórdia, Senhor.
intercedia a favor do povo e Deus mudava a situação, porque Moisés ia falar com ele. Que coisa fantástica isso, irmão. Quantas experiências. Moisés foi o autor, claro, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, mas ele foi o autor ali inspirado, o homem usado por Deus para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros. Meu Deus do céu, quantas experiências, quantas coisas fantásticas aconteceram na vida de Moisés. Ok, você entendeu quantas experiências fantásticas Moisés teve com esse Deus. Mas eu quero falar para você aonde começou isso. A glória de Deus, o chamado na vida de Moisés foi de Deus. Que Deus seja exaltado. Não estou aqui enaltecendo Moisés, mas preste atenção nesse texto. Quando Moisés, trabalhando para o seu sogro, como pastor de ovelhas, e ele tem aquela experiência com Deus, dele ver a sarça pegando fogo e a sarça, aquele arbusto, não se consumia. Êxodo capítulo 3, olha o que diz o texto. Preste atenção que Deus vai falar com você. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Moisés ficou impressionado com aquela experiência, com aquele fogo que se apresentou diante dele, o próprio Deus se revelando ali a Moisés, no início do chamado dele. Olha que fantástico. Moisés ficou impressionado e falou: que impressionante, que coisa linda, estou maravilhado. E Moisés diz: por que a sarça não se queima? Eu preciso ver isso de perto, vou ver isso de perto. Presta atenção no versículo 4. O Espírito Santo vai falar com você agora. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Vou repetir o versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eu fiquei imaginando aqui, se Moisés não se aproximasse daquela chama, se Moisés somente ficasse impressionado, ele viu, se impressionou, coisa linda, mas se Moisés não tivesse se aproximado, que Deus tenha a falar conosco. É tempo de nós nos aproximarmos desse Deus, um Deus de poder e glória, grandioso, que não podemos calcular a grandeza nem o tamanho dele, mas ele quer que eu e você nos aproximemos dele. Deus é um Deus que se revela a nós todos os dias por diversas formas. Procure entender quais são as formas de Deus se aproximar de você. Mas o que eu quero enfatizar: se aproxime de Deus. Se aproxime das coisas de Deus. Se aproxime das coisas do reino de Deus. De tudo aquilo que Deus deixou para nós. Se aproxime. Talvez se Moisés não tivesse se aproximado, eu não sei, talvez Deus teria chamado outra pessoa. Deus quer fazer com que nós, eu e você, tenhamos experiências profundas, fantásticas com Ele. Experiências assim, inexplicáveis, que a gente não consegue explicar para outras pessoas, que não conhecem, que não sentem essa presença. Mas Moisés se aproximou daquele fogo. Moisés se aproximou. Existe uma palavra na Nova Aliança que diz: chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Não pensa que só Deus vai fazer a parte dele e está tudo bem.
Deus nos pede para nos aproximarmos dele, e então ele vai em nossa direção. Isso aconteceu com Moisés. Olha aqui o versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava. Deixa eu perguntar, eu vou fazer essa pergunta para mim também. Será que hoje, no dia de hoje, Deus ele consegue enxergar eu, você, nós nos aproximamos dele? Isso é individual, tá? Será que Deus vê o Ednei se aproximar dele? Será que Deus vê a sua pessoa, a sua vida se aproximar dele? Ou eu estou vivendo o meu mundinho, os meus achismos e pensando que está tudo bem e pensando que Deus vai fazer grandes coisas, maravilhosas coisas. Vamos viver experiências fantásticas, sermos usados por Deus com poder, autoridade, assim como Moisés viveu coisas extraordinárias nas mãos do Senhor. Mas antes isso precisou acontecer. O poder, a glória, o chamado foi de Deus sobre a vida de Moisés. Não estou dizendo o contrário. Mas Deus, o Senhor, viu e enxergou Moisés se aproximando da sarça, se aproximando dele. Ah, meu irmão, minha irmã, quando Deus enxergar você, eu, nos aproximando dele, da presença dele, do reino dele, de tudo aquilo que Deus deixou para nós nos envolvermos com relação ao reino, grandes coisas Deus quer fazer através de você, em você e através de você. Assim como foi com Moisés. Deus foi tratando com Moisés, foi chamando, preparando, toda uma vida de preparo, para depois ser usado como uma grande ferramenta de poder e glória de Deus. Mas Deus viu Moisés se aproximando. Será que o Espírito Santo, o Pai, Jesus Cristo, está vendo nós nos aproximarmos dele? Ou estamos estagnados, enraizados, plantados na nossa zona de conforto e não queremos nos aproximar de Deus? E pensamos, esperamos Deus agir, queremos experiências com Deus profundas, queremos ser usados por Deus como ferramentas de Deus. Quanto de aproximação, quanto eu tenho buscado me aproximar do Senhor? Pensa, reflita nessa palavra. Deus viu Moisés se aproximar e dali em diante Deus o chamou pelo nome. Moisés, Moisés. Deus quer te chamar pelo nome. Deus quer me chamar pelo nome. Isso é intimidade, tá? Isso é carinho, isso é zelo, é amor. É chamado pessoal. Moisés, Moisés. Cadê os Moisés de hoje que Deus está chamando pelo nome? Quanto você tem se aproximado de Deus? Qual a distância que eu estou de Deus? Qual a distância que você está de Deus? Ou eu estou ficando somente impressionado com o agir de Deus, até sinto Deus, creio, pessoas creem em Deus, acho as coisas de Deus lindas, meu Deus do céu, quantas... Nossa, eu escuto testemunhos, coisas de transformação, coisas que Deus faz, que fez, continua fazendo. Ó, que impressionante, mas eu continuo no meu mundinho. Não, meu irmão, minha irmã, Deus quer que você se aproxime para você viver grandes coisas com Ele. Grandes experiências profundas de intimidade. Cadê os Moisés de hoje que Deus está chamando pelo nome? Deus pode estar chamando você pelo nome agora, nesse exato momento. Eu não conheço o seu nome. Eu não sei, nem sei quem vai escutar esse vídeo. Mas Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. E Ele conhece você pelo nome. E Ele é capaz de chamar você. Mas primeiro Ele quer ver, enxergar, assim como Ele enxergou em Moisés, nós nos aproximarmos dele. Se aproxime do Senhor cada vez mais. Reflita nessa palavra. Ela é libertadora. Ela é um chamado para a tua história. Deus te abençoe, que o Espírito de Deus venha derramar poder sobre a sua mente, te dê sabedoria e abra os seus olhos, abra os seus ouvidos espirituais para que você possa compreender e tomar as ações e as atitudes necessárias para que nós, eu e você, possamos nos aproximar um pouco mais desse Deus que tem prazer em ter intimidade com cada um de nós. Deus te abençoe, fica aqui o meu grande abraço.